chegando aqui para a revisão da nossa aula 16.2. Ó, dentro dessa aula a gente está falando sobre o quê? SAFs. A gente começou falando sobre SAFs, vamos até o fim falando sobre SAFs. Mas cada aula pontuando alguma coisa. E nessa aula a gente falou sobre o plantio em covas. E aí a gente deixou bem claro aí a diferença dessas covas dentro do ambiente ali de um SAF que a gente vai utilizar do natural e aqueles que, né, professor, vão ser nas áreas de recuperação, áreas de capoeiras, né, que foram abandonadas, áreas de pastagem que foram abandonadas. Então, dependendo dessa área, como que você vai fazer isso? E ficou bem claro durante a aula, acredito, professor, que para essas áreas você vai ter que ter um viveiro para você ter essa criação dessas mudas, para depois você inseri-las no seu ambiente. E tem aquela área de testagem, né? Que foi bem técnica ali, muito legal, mas que a gente precisava enfatizar, né, professor? Isso. Vamos dar uma olhadinha lá? Bora. Vou olhar na tela, meu diretor. Então, olha só, passa aí, passa de novo. Então, olha só, galera. O que nós vimos? É que nas outras aulas, Tatá, a gente sempre estava falando de várias coisas, várias. E agora, esta aula é assim, pessoal, como é que é feito isso direitinho? Porque uma coisa, o que a gente viu tudo pronto. Os SAFs, estratificação, tipo de SAF, o SAF que foi abandonado. Lá do início, né? Mas como é que eu boto isso em prática, professor? Simples. O que nós vimos na aula? Nós vimos que nós pegamos um conhecimento da floresta para trazer para dentro de um sistema que já é padronizado. Tem testes para ser feitos. Sim. E esses testes para serem feitos precisam de uma demanda e um tempo. E qual é o padrão? O padrão é floresta. Então, eu tenho o controle positivo, que é a floresta, que é o que ela produz, com o teste, a área de teste. E aí eu vou testar o quê, professor? O que é o resultado positivo? Eu alcançar a mesma produtividade da floresta. Essa espécie desenvolver da mesma forma que ela estava desenvolvendo. Só que dentro de um sistema. Aí qual é o sistema? É o espaçamento entre plantas, é o espaçamento entre linhas e também a qualidade do solo e a qualidade da intensidade luminosa. E tem que tem que observar se eu vou chegar da floresta. Só que tem que ter o padrão para mais e o padrão para menos. Então, eu tenho quantos na área de teste, eu tenho quantas? 3. Eu tenho o que eu tenho, que é o pontual, o padrão e o erro. Não é erro, As né? margens. As margens, isso, para mais ou para menos. E a gente leva esse teste e depois que a gente tem o resultado dos 3, você infere. Se você tem que melhorar o solo, você infere. Você vai inferindo várias questões, Tatá. Tatá, isso é para o vegetal que nós vimos. Mas... Porque, olha só, hoje tem, eu não vou saber falar agora, não vou mentir, vai ficar branco, mas eu sei quais são as podas que se faz em um açaizeiro. Eu sei se tem eu sei que o maracujá tem, eu sei que o cacau tem. Café tem. É o café, ó. Tá. Tava cheirando. Café, tomando café. Pra ter feito assim, né? Parecia que ele tá... bichinha, né? Café. É o que vocês têm no coração de vocês. Eu tô falando de café. Não. Ainda bem que eu fiz aqui. Levou assim. Aí eu pensei que fosse cheiro, tu fez até assim. Tu fala, a pessoa fazendo isso aí. Café. Então, eu sei quantos podas tem que ter. Agora, eu sei quanto é que um açaizeiro tem que ter poda de renovação. Existe, então isso tudo é testado. Então a gente testa em relação às estruturas do tempo. Que tempo, professor? Insolação, fazer a coleta de todo a semente e padronizar no viveiro, e aí tem que fazer o quê? Mas quando você fala de viveiro, professor, você fala assim, a minha muda, se você fizer o transplante, quanto por cento eu perco e quantos por cento eu consigo? Então tem que ter isso. Isso é de vegetal. Mas na aula a gente também falamos do quê? Materiais. Não, falamos do materiais, sim, a gente vai ter que adaptar. Falamos de animais. Sim. Lembra? É a mesma coisa, porque não tem na aula. É uma boa, viu? Para o próximo ano a gente fazer na aula de animais.
Exemplo, professor, eu quero tirar algo da floresta para padronizar. Por quê? Pela dinâmica, pelo fluxo, pelo negócio de colheita. Por exemplo, eu tenho que ir lá, tem uma durabilidade, mão de obra muito alta. Ah, sim, você falou dos peixes. Né? Então, por exemplo, dá um exemplo de negócio do peixe. Dei do peixe por quê? Porque tem essa coisa, né? Ó, o solo da floresta é uma coisa, o solo da agricultura é outra. E a água? É porque a gente sabe que o peixe tem um lugar de reprodução, o peixe tem um lugar de desenvolvimento e o peixe tem um lugar de relações sociais com os outros peixes. Não é o mesmo... Se eu estou pescando ali porque ali tem bastante peixe, obviamente não é ali que ele cria. O que tem aquelas condições, aquela água, que não tem ali onde ele cria? Aí isso é coisa biológica. Só que eu demoro muito, eu tenho que andar. Eu quero comer peixe meio-dia. Então eu quero otimizar isso, né? Aí como é que eu trago? Eu posso trazer? Qual é o efeito que eu vou alterar se eu trouxer mais aqui para perto da minha casa, naquele rio? Mas aí eu posso... percebi uma coisa. Aquele peixe, ele come fruta. Eu posso tirar aquela planta e plantar para cá? Posso alterar alguma coisa. Eu posso atrapalhar na dinâmica dos filhotes. Um biólogo vai falar isso para mim. Ali não pode ter aquele tipo de planta. Verdade. Porque eu posso atrair o quê? Predadores. É. Então eu não posso, mas eu posso fazer o quê então? Ao invés de você plantar, você vê a quantidade de peixe que você prendeu e você só coloca aquele fruto que ele come para comer ali. Para não atrair, porque você está mudando a dinâmica. Então isso também é testado e analisado. Tem que ser estudado. Estudado o quê? É estudado como você vai interferir se você fizer essas alterações, tá? Tá bom. Muito então, bem. Aqui, Deus que ele aperta. Era para mostrar a atividade. Bota lá no diretor. Gosta que pronto, agora volta. Pronto. Então, pessoal, quando a gente estava mostrando nas outras aulas, tudo pronto, mas tudo SAFs, como fazer interferência, até isso sempre são levados dados científicos de como aumentar essa produção e qual a interferência que eu posso realizar. Eu posso realizar? Posso, desde que eu não altere o natural. O que é isso? Não planto, não, interferimento. Não vou plantar, mas eu posso jogar lá o que ele gosta de comer. Entendeu? Controlado, para que não sobre e não mude a dinâmica. Galera, agora tem atividade, daqui a pouco a gente volta então para fazer as correções. Tão bonitinho. O diretor ama quando ele pega ele no flagra. Eu tô longe. Nós vamos agora para a nossa atividade. Vocês já viram quais são as questões. Agora é o momento da gente tirar as dúvidas, né? Então, diretor, joga lá no quadro, por favor. A nossa questão de número 1. Ainda bem, glória a Deus que não veio gabaritada. Então, ela diz o seguinte, né? É uma aula, gente, bem detalhada, com muitas peculiaridades, porque a gente está falando de quê? De sistemas SAFs. Então, estamos falando de uma variedade de seres vivos que estão ou serão inseridos. E todos eles, é claro, como seres vivos, têm as suas dinâmicas, têm as suas necessidades. E aí, quando a gente fala nessa aula de plantio de covas ou plantio em covas, nós temos que lembrar que se está na cova, você vai ter as mudinhas, ou a gente também tem as sementeiras, né? Mas, enfim, você vai ter todo um início do desenvolvimento ou a continuidade do desenvolvimento. Você lembra numa aula que a gente falou, o professor Gerson comentou, sobre o tamanho da muda para você levar para essas áreas? Por quê? Porque elas vão estar mais resistentes. Quando a gente estava falando das pragas, né? Das formigas, dos cupins. Isso, ainda então, tem isso, eu não falei na aula nessa, mas falando toda. Tem isso. Então, toda essa dinâmica e da espécie que nós estamos fazendo esse transplante dessa muda para lá, para a minha área de SAF ou para a minha área de testagem, enfim. Você falou, mas a gente falou o quê? Isso. É que a muda, pessoal, ela, para um determinado desenvolvimento, ela solta odores muito atrativos para os insetos. Então, até para vender ou até para você colocar ela num lugar
definitivo, tem que esperar ela deixar de ser atrativa. Senão, Eu lembrei mesmo das mulheres. agora que eu lembro. De manga, elas têm um cheiro longe. Depois passa. Qual o período? A questão diz o seguinte: qual é o período mais indicado para o plantio em covas? Né? O período chuvoso, né? Olha lá. Esse plantio em covas por mudas ou sementes deve ser feito no início do período das chuvas. Pode ser realizado tanto de forma manual quanto mecanizada. Só lembrando, a resposta está errada, professor Sementes? Não, gente. Nós temos sempre que transpor conhecimento padronizado. Nós temos plantio em covas e plantio em semente aonde? Tradicional. Só que aí está mudas ou sementes. Isso, quando a gente fala de SAFs, como é que é essa muda e sementes? Bota na cabecinha. Você vai ter que entrar na floresta, pegar a semente, fazer um viveiro e é óbvio que você vai, em sistema SAF, muda. Sempre muda. Porque não existe num SAF sementes tratadas. Mas pode tratar a semente e botar lá? Pode. Deixa de ser SAF tradicional. Sim. Não é? Porque você vai estar matando os agentes. Sim. Mas Perfeito. não pode... Então você coloca por mudas ou sementes, sublinha, entende-se isso. Né? Certo. Eu podia fazer uma questão assim. Dentro de um processo de plantio em covas de SAF, o que entende-se por mudas e sementes? Olha, uma de prova, hein, professora? Pra gente pegar ele. Olha aí, tá falando. Discursiva, Tá falando tanto. Tanto, cuidado. Hashtag fica a dica. Depois aparece uma prova de final bem cabeluda que faz... Pode ter sido isso, agora tá vindo. Pode ter sido um assunto assim que... Aí eu fiquei falei, vou fazer essa questão assim agora. Pode ter sido, porque... Agora que eu me lembrei. Questão de número 2. É o Jefferson sendo o Jefferson. Quais são os materiais Desculpa. Quais são os materiais necessários para o plantio em covas? Então você tem todas aquelas listas, né? Tal. Estacas pequenas, porrete, vou pegar o porrete para tacar no... O porrete, aquele negócio para encostar a muda, até aquela varinha para encostar, nem falamos, né? Não, mas tinha uma imagem, né? Você amarra a muda nesses porretezinhos. Perfura. Ou encostadeira. Como é que é? Não é encostadeira, não. Como é que é? Tem outro nome. Ai, não é encostadeira. Suporte, né? Suporte, Não tem um nome que seja, essa questão tá boazinha, né? Vamos para a questão 3. O que deve ser feito? O que deve ser feito se não houver o pegamento das mudas? 21 dias. Galera. Se não pegou, o que você faz? Chora. Meu coração. Pede socorro. Na gaiola. Para com isso. Vai, olha aí, ó. Caso a mortalidade seja superior a 2%, providencie o replantio. Após replantar as mudas, espere mais 15 dias para fazer uma nova avaliação e verificação da necessidade de outro replantio. Agora, vamos aqui. Professor, por que você colocou essa questão? Hashtag fica a dica. Meus queridos, é aquele negócio que a professora Tabita fala muito. O quê? Planejamento. Porque quando o sistema convencional, quando você espera que depois de um determinado período, você vai ter que ir lá de novo, replantar, porque morreu, não pegou, então significa que se eu tenho, efeito de cálculo, 100 mudas, e dessas 100 mudas eu esqueci de fazer o que não vai pegar quando eu transplantar, então eu tinha que ter o quê, pelo menos? Se for 10%, eu tinha que ter 110. Então 100 eu planto e 10 fiquem ali, porque eu estou esperando que 10 não pegue. Não é isso? Então, no meu viveiro, eu tenho que ter a mais. Eu tenho que ter o quê no meu viveiro? Vamos lá, meus queridos. Só para efeito de cálculo. Eu fiz um projeto... Ai, cara... Sabe que questão seria boa? Qual a importância dos 2% ou qual a importância da porcentagem de não pega numa plantação?
olha, essa questão tem a ver com isso. Qual é a importância de eu saber? Simplesmente por isso aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho uma plantação de SAF. Eu tenho por quê? Porque eu peguei uma verba do banco. Eu peguei um investimento, eu fiz um projeto, tudinho. E lá fala o quê? Que eu vou ganhar no final, se eu conseguir ter o quê? O produto. Então vamos lá. O produto vamos falar assim que eu coloquei castanha. A castanha, vamos supor que um pé de castanha me dê 10 castanhas. Eu tenho 100 pés, são 1000 castanhas. Só que dos 100 pés, eu não previ o que ia morrer. Eu vou colher 1000 castanhas? Então eu vou receber? E eu pago juros ou uma penalidade por não dar o que eu falei que ia ofertar no final. Então, para manter as 1000 castanhas dentro do saco, vamos supor que 1000 castanhas me dê 4 sacos de castanha. Eu vou ter só que ter o quê? 3,5 sacos, porque o outro eu não contei os 10%. Então vai vir de conta com o projeto e o acerto no banco. Tem que ter o prejuízo, tem que prever quantos por cento pode. Então eu tenho que prever plantar a mais e tenho que prever colher a mais. Por quê? Porque pode ter alguma coisa ambiental, uma chuva a mais, ou não choveu tanto. Mas tem que manter a produtividade. Eu tenho que entregar o que o banco me ofertou pelo projeto. Olha a importância. Uma questãozinha dessa você tem que discutir certinho. Próximo, Tetá. Então. Cara, Questão 4. A adubação das covas é de... Professor, isso é só válido aonde? No SAF. Por que isso não é válido na agricultura tradicional? Olha outra pergunta boa na prova. Cara, quando o Jefferson baixa em mim. Sabe por quê? No tradicional não precisa? Porque tradicional, o agropecuarista, tanto o agricultor como ele tem o quê? O seguro. O seguro, ele paga o seguro, porque se deu merda, o seguro paga e cobre. Agora, aqui não. Não tem seguro porque não tem dinheiro. Então eu tenho que entregar. Tudo tem seguro, Tatá. Ai, a plantação do tomate não deu certo porque teve uma tempestade. O seguro cobre. Eu não saio perdendo. Mas no SAF, não tem. Prejuízo, né? Prejuízo total. Então não pode. Agora, e se no SAF tiver o seguro? Fala pra mim. Então ele nunca foi da agricultura familiar. Não é não? Ele sempre foi um empreendedor. Sempre foi um... Não é empreendedor, ele foi um pecuarista. Agricultor. Não, estou falando merda. A adubação das covas, professor, é de extrema importância para a cultura a ser cultivada em um SAF. Em que período deve ser realizada essa adubação? Então, vamos lá. Ela precisa ser feita imediatamente após a sua abertura. Peraí. Ah, tá. A adubação, tá certo. Após a abertura deve ser feita essa adubação, o que vai evitar o ressecamento dessas paredes e aí vai prejudicar todo o andamento e o desenvolvimento dessa muda que será implantada nessa cova. Ok? Ok. E aí a gente falou lá na aula aquela mistura, né, do solo mais produtivo, vamos dizer assim, mais fértil, que é invertido em relação a essas covas. Questão de número 2, Mas é para não sair da... Não. Sobre o plantio em covas de mudas, o alinhamento é de uma das etapas de grande relevância. De acordo com esse alinhamento e conforme o espaçamento previamente definido, deve-se obter melhores resultados com a distribuição ordenada das plantas, o melhor aproveitamento dessa área, o desenvolvimento uniforme dessas copas e das árvores, facilitar então a realização do manejo e da colheita, galera. Meus queridos, Finalizamos mais uma abraço, aula. um beijo. Um abração. Tchau, tchau.